Olá, turma. Boa noite, paz em Cristo. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa terceira aula da disciplina Ética Pastoral. A nossa proposta hoje é falarmos sobre a ética nas relações eclesiásticas, a ética nas atividades ministeriais, a ética pastoral, vocação pastoral, carreira ou profissão. Tá? Nós vamos aí dando continuidade à nossa apostila de ética pastoral, a página de número 5, tá aí no slide, conforme nós apresentamos aí, éticas nas relações eclesiásticas. Pois bem, você já tem aí o material, a apostila, acredito que já tenham lido. Eu vou fazer um resumo, um apanhado de cada tópico dentro do conteúdo da nossa apostila, tá bom? O ministro possui a necessidade de entrosamento nas convenções e ministérios. Precisa ele ter cuidado no relacionamento interpessoal, para que se evite desgaste da sua imagem diante do rebanho. O relacionamento entre os pastores deve se basear no amor fraterno, no respeito mútuo, na liberdade e independência ministerial de cada um. Ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos observar aqui que nós colocamos aí na apostila as relações eclesiásticas com relação à denominação, à convenção e à igreja. Eu estou sugerindo alguns pontos, né? Não estamos aqui impondo, né, esses tópicos que nós estamos acrescentando aí. São sugestões que nós observamos fazendo leitura em outros meios de informação, né? Então, estamos sugerindo algumas observações. Primeiro, em relação à denominação, manter-se leal aos ideais da denominação ou cortar suas relações com ela se, em boa consciência, nela não puder permanecer. Segundo, prestar sua cooperação leal à convenção e às entidades de sua denominação. Terceiro, trabalhar para melhorar a denominação em seus esforços por expandir e estender o reino de Deus. Quarto, dosar a sua cooperação denominacional de modo a não comprometer a eficiência do seu trabalho pastoral na igreja, sua vida pessoal, familiar, matrimonial e doméstica. Não utilizar suas influências de posição, cargo ou título para aliciamento e ou encaminhamento de pessoas para serem empregadas em instituições e entidades denominacionais. Sexto, não desrespeitar entidades ou instituições denominacionais, injuriar ou difamar o seu dirigente. 7. Não procurar atingir qualquer posição denominacional, agindo deslealmente ou em contrário aos princípios éticos bíblicos. E oitavo, não se prevalecer de sua posição denominacional ou ministerial para impor sua vontade ou de grupo que represente, ok? Estão aí algumas sugestões, poderíamos ter colocado muito mais, mas enfim, acho que isso aqui já é o suficiente, mais o material que já está na apostila, ok? Próximo. Antes de falarmos sobre em relação à convenção, nós precisamos entender o que é uma convenção evangélica. Uma convenção evangélica nada mais é do que um grupo de ministros e igrejas que se reúne para promover encontros, capacitações, congressos e assessoria jurídica e contábil. Estes são basicamente todos os benefícios prometidos pela maioria das convenções evangélicas no Brasil. As convenções podem ser muito úteis, principalmente para pequenas igrejas e ministérios independentes, pois podem oferecer, através da sua estrutura, capacitação e apoio para que a igreja se desenvolva, ok? Então, é uma breve definição de convenção evangélica. Isso é importante, né? Se estuda isso na disciplina Administração Eclesiástica, mas é somente para nós entendermos qual é a postura do ministro, do líder, do pastor com relação à convenção. Aí, novamente, eu quero repetir a minha fala. Coloquei aí algumas sugestões, tá? Apenas para efeito de informação,
Primeiro, manter-se leal aos princípios bíblicos e prática administrativa da Convenção Geral ou Regional. Prestar sua cooperação leal às convenções gerais e regionais e às respectivas instituições, entidades e departamento. Cooperar com as convenções gerais e regionais, de modo a não comprometer o seu trabalho ministerial na igreja, sua vida pessoal e familiar. Quarto, abster-se do uso da influência obtida pela posição que ocupa para aliciamento e ou encaminhamento de pessoas para serem empregadas em instituições mantidas pela denominação ou departamentos da Convenção Geral ou Regional. Negar-se fazer menções desonrosas sobre as convenções geral, regional e seus superiores, instituições ou departamentos. Sexto, falar e proceder respeitosamente sobre as decisões das assembleias e juntas, das diretorias geral, regional e suas assembleias. Sétimo, confiar na vontade de Deus quando tiver o seu nome indicado ou decidir colocar-se à disposição para concorrer a algum cargo de liderança na administração das convenções geral, regional, não recorrendo a manobras políticas para galgar qualquer posição. E oitavo e último, comprometer-se a não causar perturbação ou desordem, nem acionar justiça comum contra as convenções geral, regional, por qualquer motivo. Pois bem, são algumas informações que nós pesquisamos e em todas praticamente na maioria das convenções, elas colocam essas cláusulas, né, para que o líder, para que o pastor, para que o ministre, né, ele venha ler e concordar. São algumas sugestões e vamos para o próximo aí. Qual é, então, aí a relação eclesiástica do ministro em relação à igreja? Sugerimos aí também mais algumas sugestões, tá? Estamos ainda na página 5. Tratar a igreja com toda consideração e estima, sabendo que ela é de Cristo. Efésios 5, 23, 25 e 1ª Carta de Pedro 5, 2. Quando sustentado pela igreja, considerar ponto de honra dedicar-se ao ministério pastoral, não participando de qualquer outra incumbência sem conhecimento da igreja. 1 Timóteo 5, 17. Respeitar as decisões da igreja com prudência e amor, orientando o seu rebanho e esclarecendo-o na tomada de decisões administrativas. Ok? Quarto, ser razoável e imparcial em relação a todos os membros da igreja, no cumprimento de seus deveres pastorais, zelando pela privacidade de cada um deles. Quinto, dedicar tempo adequado à oração e ao preparo, de forma a ser a sua mensagem biblicamente fundada, teologicamente correta e claramente transmitida. Sexto e último, não promover ou aprovar qualquer manobra para manter-se em seu cargo, ou ainda obter para isso qualquer posição denominacional. Deve antes colocar-se exclusivamente nas mãos de Deus para fazer o que lhe aprouver. 1 Coríntios 10, 23, 31. Ok? Vamos lá. E ainda aí, na página 5, nós vamos tratar aí éticas nas atividades ministeriais, com relação ao sucessor, em relação ao antecessor e com relação aos colegas atuais, conforme está na apostila. Fiz aí um resumo breve em relação ao sucessor. Ser prudente nas mudanças de estilo deixada pelo antecessor. Não deve desprezar seu antecessor, nem tampouco a sua família. Número 2, com relação ao antecessor. Deve entregar todos os bens da igreja através de relatórios completos, bem como lhe dar ciência do que existe em andamento. Terceiro, em relação aos colegas atuais, ficar à parte das questões das igrejas de seus colegas e não se aproveitar ocasião para arrebanhar os descontentes, zelar pela natureza, pela moral e pela dignidade e espiritualidade do ministério. Ok? Agora nós iremos para a página 6 aí da nossa apostila e vamos tratar aí da ética pastoral. Conforme tem aí já a definição, né? E eu
acrescentei mais essa definição aí, ó. É o conjunto de princípios e normas biblicamente fundadas que servem para nortear a vida pessoal e ministerial do pastor. Vocação pastoral, carreira ou profissão? E aí, fica a pergunta. Mas antes de eu tratar disso, eu gostaria de definir o que é profissão, o que é carreira. Escutem, profissão é a ocupação, a atividade que você irá desempenhar requerem competência especializadas e formais, que costumam adquirir com uma formação universitária ou profissional. Por exemplo, médico cardiologista. Carreira. O que é carreira? São as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Ponto. A carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência de transições que se refletem em necessidades, motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições da organização e da sociedade. Citei aí, né, a referência. E então, já vimos aí o que é profissão, já vimos aí o que é carreira. E o exemplo? Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo para ficar bem claro isso. Se um médico cardiologista decide seu caminho é ajudar aqueles que precisam, pode atuar como um médico em uma organização, por exemplo, os Médicos Sem Fronteira. Sendo assim, carreira é um caminho e profissão é a ocupação que pretendemos com um curso de graduação ou outro curso profissionalizante. Uma profissão pode dar origem a diversas carreiras. Podemos, por exemplo, ter a mesma profissão e carreiras totalmente diferentes. Ok? Ficou bem claro aí? Por isso que fica a pergunta: vocação pastoral é carreira ou é profissão? Pois bem. E aí nós observamos que no próximo tópico aí, nós vamos ver na página 7 a profissionalização do pastor. É um assunto que eu andei pesquisando na internet, né? Esse assunto é muito delicado. A maioria dos pastores e teólogos, eles querem o reconhecimento, mas ficam com medo porque muitos querem levar a vocação para o lado da profissionalização. Entendeu? Então, pastor não é carreira profissional. Pastor é chamado e vocação. E aí eu pesquisei e encontrei essa informação aí. De acordo com o Conselho Federal de Teologia, o Brasil possui cerca de 735 mil teólogos, mas apenas 600 possuem um registro profissional. Walter Filho, que é o presidente do CFT, Conselho Federal de Teologia, diz que a obtenção de um registro profissional reconhecido pelo governo comprova que o pastor não está agindo na ilegalidade e traz benefícios como o reconhecimento da sociedade. O primeiro benefício é, sem dúvida, o reconhecimento. A partir do momento que o pastor ou pastores possuem um documento oficial chancelado pelo governo federal para o livre exercício de sua profissão, eles são vistos de outra forma, tanto por suas igrejas quanto pela sociedade. E aí, tratando ainda da profissionalização aí do pastor, está aí na página 7 em diante, um dos problemas da filosofia igreja-empresa, tá, entre aspas, né, é que ela exclui os aspectos básicos do que significa ser corpo vivo de Cristo, entre aspas. Ao substituir o modelo bíblico de igreja como a comunidade dos remidos pelo modelo empresarial de marketing, a qualidade total substitui total da qualidade na vida cristã. Como resultado, os crentes tornam-se ovelhas sem pastor e o ministro torna-se um mero secretário executivo ou um gerente do rebanho. Em ambos os casos, o mais provável de ser atingido é a frustração, pois Cristo não se entregou para fundar uma empresa, mas para remir para si mesmo um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras. Tito 2,14.
Semelhantemente, o ministro não foi chamado para ser um administrador de empresas, mas um apacentador de ovelhas. João 21:17. E aí nós chegamos aí na reta final, né, da página de número 7, onde continuamos falando aí da profissionalização do pastor. Quero concluir dizendo o seguinte: a profissionalização do ministério é uma ameaça constante à pureza da igreja, seus membros e ministros. A busca pelo sucesso profissional aniquila no coração do pastor a prioridade de atender por uma própria alma e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constitui o bispo. Para pastorear a igreja de Deus, Atos 20:28, o mundo determina a agenda do profissional. Deus determina a agenda do pastor no seu rebanho. Ecoando a exortação de John Piper, necessitamos deixar claro para todo o nosso rebanho: irmãos, não somos profissionais. Ok? Então fica aí o resuminho da aula de hoje. Na próxima semana estaremos encerrando a nossa disciplina. Tá ok? Deus abençoe a todos. Tenham uma boa aula, uma boa leitura. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Que Deus abençoe os senhores, tá? Paz em Cristo e uma boa noite.